pessoal, tudo bem? Professor Mauro Rosa. Vamos falar um pouquinho sobre membrana plasmática e os principais tipos de transporte que ocorrem através da membrana. A membrana plasmática, pessoal, desde que ela começou a ser estudada, vários modelos foram propostos. Mas o modelo mais aceito hoje, de membrana plasmática, é o que garante algumas características básicas de membrana. Membrana plasmática, toda célula tem, é uma característica comum a todos os tipos de células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas. A membrana plasmática, ela é lipoproteica. O que significa isso? Ela tem lipídios e proteína na sua constituição. Ela garante a separação do meio intracelular para o meio extracelular, por propriedades que ela tem. Ela também, molda a célula, ela protege a célula e garante a permeabilidade seletiva. O que significa isso? Permeabilidade seletiva é que ela é permeável, mas não a tudo. Outra característica básica que ela tem é a elasticidade, pela sua fluidez, e também tem um poder de regeneração considerável. O modelo mais aceito hoje de membrana plasmática é o clássico modelo do Singer e Nicholson, que é o mosaico fluido. O que consiste esse modelo? Consiste em que a membrana plasmática ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, lipídios, gordura, onde encontram-se mergulhadas nesses fosfolipídios proteínas. Essas proteínas seriam portas de entrada e de saída de substâncias. Falando em entrada e saída de substâncias, nós temos necessariamente, para uma célula sobreviver, o transporte de substâncias do meio externo para o interno e vice-versa. Nós temos dois tipos básicos de transporte. O transporte passivo, como o próprio nome diz, ele ocorre espontaneamente, não ocorre com gasto de energia por parte da célula. E o transporte ativo, este já com gasto de energia por parte da célula. Transporte passivo, nós temos três tipos básicos, que é a difusão facilitada e a osmose. No transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e a bomba de potássio. Esclarecendo, gente, isso para sais e moléculas pequenas, micromoléculas. E quando a gente fala em transportes através da membrana, vale a ressalva. O que move o transporte de substâncias? É a concentração do meio. Lembra que, para nós termos um meio mais concentrado, depende da quantidade de soluto que esse meio tem. Soluto, lembra, é aquilo que é dissolvido. Solvente é aquilo que dissolve. Na difusão simples, que é um tipo de transporte passivo, é um fluxo de tanto de soluto quanto de solvente através de uma membrana semipermeável, que é o caso que nós estamos falando, onde o fluxo se dá do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Até quando? Até se igualarem as concentrações desse meio e o transporte cessar. A difusão facilitada ocorre da mesma maneira, só que a difusão simples, eu vou dar um exemplo, é a que ocorre com substâncias lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, gases respiratórios que passam muito rápido e não tem problemas em passar pela camada de lipídios. A difusão facilitada, ela ocorre com substâncias hidrossolúveis. Por quê? Porque elas demorariam muito a acontecer pelo processo da difusão. Para isso, ela é facilitada. Facilitada por quem? Pelas permeases, que são proteínas, enzimas carreadoras, que fazem a verdadeira porta de banco, na membrana plasmática. Elas capturam no meio extracelular e trazem para o meio intracelular. Volto a chamar a atenção, os dois tipos de difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isto sem gasto de energia. O terceiro tipo de transporte passivo é a osmose, que também é um tipo de difusão. Só que, diferentemente dos outros dois, que são do mais concentrado para o menos concentrado, a osmose se dá do menos concentrado para o mais concentrado. Como é isso? Transporte apenas de solvente. O processo osmótico se dá
conforme a concentração do meio em que está inserido a célula. Nós temos exemplos clássicos de processos osmóticos nas células animais, em hemácias, quando submetidas aos meios hipertônico muito concentrado fora da célula, essa célula crena, essa célula murcha. Quando essa célula animal, a hemácia, ela é colocada no meio hipotônico, pouco concentrado, ela incha, ela fica tão túrgida, tão cheia, que ela crena, que ela acaba rompendo, ocorre um processo de hemólise. Quando não houver diferença entre os meios, a célula continua no estágio normal. Isso se diferencia um pouco da célula vegetal, por quê? A célula vegetal colocada no meio hipotônico, ela vai inchar como o animal, porém ela não vai estourar devido à presença de um envoltório externo que é a parede celular. Outros tipos de transportes e exemplos que a gente vai colocar para vocês a nível de osmose é o exemplo típico da salada. Quando se tempera uma salada vegetal, no primeiro momento essa salada permanece sem alterações. Mas à noite, depois de um certo tempo, inserida no meio hipertônico, essa salada vai murchar. O outro tipo de transporte, o transporte ativo, ele tem gasto de energia. E por que ele tem gasto de energia e os outros três citados anteriormente não têm? Porque os outros três iam a favor de um gradiente de concentração. O transporte ativo ele vai contra. Ele vai do meio hipotônico para o hipertônico, mas não é a mesma coisa que a osmose? Não. A osmose, lembra, ela transporta solvente. O transporte ativo, ele manda soluto de um meio onde tem pouco soluto para onde tem muito. E para isso a célula tem que empurrar, e para isso a célula tem que gastar energia. Um exemplo de transporte ativo é o que ocorre todos os dias nas nossas células do corpo, nas nossas células nervosas. Na tentativa de manter um equilíbrio entre sais, entre íons de potássio e sódio, a célula manda para onde tem muito sódio o pouco sódio que lhe resta, e, ao contrário, o potássio. Um outro tipo de transporte através da membrana, e agora nós vamos falar de macromoléculas, é a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, ela é um englobamento de partícula grande, partícula sólida, lembra, Fagos do grego é comer, quem come, come alguma coisa sólida, pela emissão de pseudópodes. Mauro, me dá um exemplo. A ação dos glóbulos brancos, que são exímios emissores de pseudópodes e englobando partículas grandes e sólidas. A pinocitose, pinus é beber, quem bebe, bebe alguma coisa líquida. Se dá a absorção de molécula, de partícula líquida, através da invaginação da membrana, das dobras de membrana, absorção natural de nutrientes. Eu estou falando de fagocitose e pinocitose, que são processos endocíticos, de endocitose, de absorção. Só que a célula, depois que processa essas substâncias, ela vai externar, ela vai botar para fora. Aí nós temos a exocitose ou defecação celular, que é a eliminação dos resíduos. Era isso, pessoal.